isso tudo tem a ver, e aí eu vou logo para a parte coletiva, com o trabalho do Carille. Tudo tem a ver com isso. Porque é muito estranho ver o Vasco jogar dentro de campo e como essa equipe é desajustada. Como essa equipe não sabe marcar pressão junto, como essa equipe coletivamente ela é muito mais irresponsável do que deveria ser. E o que mais me deixa espantado dessa falta de coletividade, dessa falta de organização do time do Fábio Carille, é justamente porque o Corinthians hoje, gente, não fez força para ganhar do Vasco. O Corinthians é uma equipe que perdeu pro Huracan dentro de casa aí na Copa Sul-Americana. Tudo bem, é o campeão paulista, é um time que tem jogadores muito mais qualificados, digamos assim, do que o Vasco da Gama, tem um elenco melhor do que o do Vasco da Gama, mas cara, o Corinthians hoje estava sem o Hugo e estava sem o Garro, que é seu principal organizador, e o Corinthians deitou e rolou quando quis. E quando quis mesmo, porque se quisesse durante o jogo inteiro, cara, a chance do Vasco tomar uma goleada histórica hoje do Corinthians era muito grande. Torcedor vascaíno perdeu a paciência com Fábio Carille e pediu explicações pelas 8 mudanças contra o Corinthians. Fala nação, vamos chegar com mais um react aqui em nosso canal. Trazemos um recorte do canal do Pedrosa, link na descrição. Vascaíno fanático, Pedrosa analisou a derrota do Vasco por 3-0 diante do Corinthians. O mesmo, muito insatisfeito com o seu time, criticou as escolhas do treinador em um jogo que era muito importante para o Vasco na temporada. Vamos acompanhar o recorte e na sequência a gente dá a nossa opinião. Sem mais, vamos pro conteúdo agora. Uma live de derrota e uma derrota constrangedora, acachapante, vergonhosa, em que o Vasco foi amplamente derrotado para o Corinthians na Neoquímica Arena, segunda rodada do Campeonato Brasileiro 2025. Memphis e Yuri Alberto decidiram facilmente para a equipe do Corinthians, que viu no Vasco também ser uma presa fácil nesse início de partida dentro do Campeonato Brasileiro, e depois o Vasco poderia ter tomado 4, poderia ter tomado 5, assim como tomou, e foi salvo por umas situações ali de arbitragem e que obviamente diminuíram um pouquinho o vexame, e não deixa de ser um vexame por conta disso. É claro que a gente vai falar muito sobre essa partida, o futuro do Vasco da Gama, os porquês, a gente vai trazer aqui as apurações sobre o porquê do Fábio Carille ter colocado essa equipe em campo, falar um pouquinho sobre o clássico do Vasco-Flamengo no Maracanã, e na terça-feira tem jogo importante também pela Copa Sul-Americana diante do Puerto Cabello em São Januário. A obrigação do Vasco não é só ganhar, a obrigação de Fábio Carille não é só ganhar, mas também ganhar apresentando um bom futebol e fazendo um bom saldo num grupo fácil da Copa Sul-Americana. Bem, antes disso, deixe o seu like, ative as notificações, se inscreva no canal do Pedrosa. Tô aqui tomando um cafezinho, que é difícil de aguentar, cara, difícil de aguentar o que aconteceu hoje, mais uma vez, mais uma partida tenebrosa do Vasco da Gama, sob o comando do Fábio Carille, que infelizmente cada vez mais vai calando a boca de quem ainda tenta defender uma não demissão precoce, defender o que o futebol precisa, de tempo. Mas o Carille não se ajuda, o Carille não se defende e ele não consegue ser um escudo, nem mesmo dentro de campo e muito menos fora de campo com o seu trabalho em relação ao Vasco da Gama. Técnico que monta boas defesas, se depender do trabalho dele no Vasco, essa fama vai ser apagada. Fábio Carille optou por fazer 8 trocas em relação à equipe titular do Vasco da Gama, que enfrentou o Santos e o Melgar também na Copa Sul-Americana e dentro do Campeonato Brasileiro. Uma vitória e um empate onde o próprio Fábio Carille entregou o jogo junto com seus jogadores lá no Peru. Um jogo na altitude em que o Vasco poderia ter saído vencedor, poderia ter somado 3 pontos e com certeza se tivesse somado 3 pontos com o resultado de Lanús e também resultado do Puerto Cabello, que apenas somaram 1, essa entrega de jogo ela foi um pouco diminuída. Mas se tivesse somado os 3 pontos no jogo em que o Vasco entregou, talvez hoje na partida contra o Corinthians não houvesse a necessidade de poupar tantos jogadores. Porque, obviamente, na terça-feira o Vasco vai enfrentar uma equipe que é muito inferior, ou teoricamente é muito inferior ao nível de investimento, ao nível de jogadores e também por ser dentro de São Januário. Mas como o Vasco acabou entregando um jogo lá contra o Melgar e precisou sair do Peru diretamente para São Paulo, ter apenas um dia de treinamento, o técnico Fábio Carille, por esses motivos que eu citei aqui, optou por colocar um time praticamente reserva, podemos colocar assim, um mistão com apenas 3 jogadores titulares. De linha, apenas 2, Lucas Piton e João Vitor.
Infelizmente, se tem um jogador que a gente pode falar que essa derrota se passou bastante, tem a ver com o João Vitor. O João Vitor, ele fez a pior partida dele com a camisa do Vasco da Gama. É incrível e triste ao mesmo tempo como o João Vitor individualmente foi muito mal no jogo hoje contra o Corinthians. Com e sem a bola, desde o primeiro minuto. Logo no primeiro minuto de jogo, logo no começo do jogo, ele entregando 2 bolas na saída de bola para o Corinthians. Depois, ele falhou nos 3 gols que o Vasco tomou. Os 3 gols que o Vasco tomou, teve falha do João Vitor. E óbvio, foram 5. Mas se for pegar esses 5 também, vai ter falha do João Vitor no meio. Então, uma partida completamente inadmissível para o que precisa jogar um zagueiro que é considerado o principal zagueiro da zaga do Vasco, principalmente num jogo onde ele é escolhido para ser o titular e ele é escolhido justamente para poder dar um pouco mais de consistência, não desfigurar um pouco essa equipe defensivamente. E eu falo sempre do coletivo, sempre vou falar do coletivo, a gente vai falar muito do coletivo, mas individualmente, a gente pegar a partida do João Vitor, que fez um jogo horroroso, pegar a partida do Puma, que cada dia que ele joga, ele mostra mais claramente ainda o porquê que o Paulo Henrique é titular absoluto. Não só por ser um jogador que vem contribuindo também ofensivamente, mesmo com problemas no terço final, mas o Paulo Henrique é 2, 3, 4 vezes superior ao Puma Rodrigues na lateral direita. Na lateral esquerda, o Lucas Piton hoje, diferentemente do que aconteceu na partida contra o Melgar, apesar da falha no terceiro gol, foi alvo e presa fácil para as jogadas do Corinthians, também não conseguiu conter absolutamente nada. Mas isso, obviamente, não é só uma questão de um jogador só. Se você forma um time com o Matheus Carvalho, Jair e também o Tietê, teoricamente 3 volantes, você não pode sofrer no meio-campo como o Vasco sofre. Isso tudo tem a ver, e aí eu vou logo para a parte coletiva, com o trabalho do Carille. Tudo tem a ver com isso. Porque é muito estranho ver o Vasco jogar dentro de campo e como essa equipe é desajustada. Como essa equipe não sabe marcar pressão junto, como essa equipe coletivamente ela é muito mais irresponsável do que deveria ser. Toda hora um volante, por exemplo, hoje o Jair, ele jogou como volante central, digamos assim, o Matheus Carvalho um pouco mais na esquerda, ali mais na linha dele também, e o Tietê na direita mais avançado. Cara, a forma como o Vasco pressiona o Corinthians é uma forma completamente bagunçada e desorganizada. O Jair vai saltar a linha, ninguém salta com ele. Quando o Cocão salta, ninguém salta com ele. Então o que isso acontece? Toda hora tem um jogador do Corinthians entre as linhas livre para fazer a transição. E o que mais me deixa espantado dessa falta de coletividade, dessa falta de organização do time do Fábio Carille, é justamente porque o Corinthians hoje, gente, não fez força para ganhar do Vasco. O Corinthians é uma equipe que perdeu pro Huracan dentro de casa aí na Copa Sul-Americana. Tudo bem, é o campeão paulista, é um time que tem jogadores muito mais qualificados, digamos assim, do que o Vasco da Gama, tem um elenco melhor do que o do Vasco da Gama, mas cara, o Corinthians hoje estava sem o Hugo e estava sem o Garro, que é seu principal organizador, e o Corinthians deitou e rolou quando quis. E quando quis mesmo, porque se quisesse durante o jogo inteiro, cara, a chance do Vasco tomar uma goleada histórica hoje do Corinthians era muito grande, muito grande. Foi um massacre, só que um massacre sem esforço. O Corinthians decidiu o jogo com 30 minutos. 2 bolas, 2 transições. Uma do Carrídio pro Memphis. E o Memphis consegue ajeitar de peito sozinho, completamente sozinho. Quando o João Vitor estava completamente perdido também na jogada. Pronto. Ajeitou e o Yuri Alberto penetra sozinho na defesa do Vasco entre o zagueiro e o lateral. 1-0 Corinthians. Pouco depois, 10, 15 minutos depois, uma bola que o Jair... E aí eu consigo entender, até porque, por exemplo... Hoje a narração aconteceu na Prime Video. Para mim, a melhor comentarista de arbitragem do Brasil se chama Nadine Bastos. E ela explica, obviamente, que naquele movimento ali, a bola bate na mão do Ranieri e ela não considera que aquela deveria ser uma infração. O ponto é, o Jair erra o passe? Cara, eu tenho muita dificuldade de falar que o Jair errou o passe se uma parte que não conta para jogar futebol, que é o braço, que é a mão, digamos assim, poderia interferir no jogo. Então, ele dá o passe, é um passe que ia quebrar a linha, e esse passe, eu acho que o Ranieri abre um pouquinho a mão, mas eu não tô reclamando aqui, só tô falando que esse passe, ele abre um pouquinho a mão e pega na mão do Ranieri. Foi proposital? Não foi? Mas desvia a trajetória e o Vasco toma um contra-ataque. Mas eu não posso também... foi na mão do jogador? Foi na mão do jogador. Mas não para reclamar, Jair. Não para reclamar. Corre atrás da bola, vê depois. Tem VAR pra isso. Mesmo que o VAR seja uma loucura, né? Uma loucura. Mas tem VAR pra isso. Então, assim, ficar reclamando
que a bola tocou ou não, mesmo na minha visão, ele não errou o passe, até porque bateu na mão, cara, tem que voltar pra marcar. Tem que correr pra marcar. E não ficar reclamando. E aí no contra-ataque, o Yuri Alberto acha o Memphis novamente. O João Vitor cai igual uma banana naquele momento ali do lance. Não sei se ele escorregou, não sei se a chuteira dele ficou presa naquele momento, mas o Memphis também com muita tranquilidade domina e bate na saída do Léo Jardim para fazer o 2-0. E ali, gente, o jogo acaba. Essa que é a verdade. O jogo acaba. Eu tô esperando a coletiva sair aqui na Vasco TV. Assim que sair a coletiva, eu coloco aqui para vocês. Contra o Melgar não teve coletiva. Não teve coletiva do Fábio Carille, pelo menos. Só teve logo depois. Bem depois assim. Foi uma coletiva de 5 minutos. Mas estou esperando. Como o jogo é fora de casa, a coletiva sempre sai um pouco depois em forma de vídeo. Quando o jogo é em casa, tem ao vivo. Mas quando o jogo é fora de casa, eles gravam a coletiva e depois postam na Vasco TV. Assim que eles postarem na Vasco TV, sem dúvida alguma, eu vou colocar a coletiva aqui. E aí, cara, com isso, gol do Botafogo, Igor Jesus. Com isso, o Vasco da Gama, ele fez uma partida muito ruim coletivamente. E assim, são 8 reservas, Pedrosa. O que você acha desse planejamento? Eu acho que o planejamento tem até alguma coerência. Pelas informações que eu pude apurar, foram essas situações. Volta do Peru, muita gente sofreu com a altitude, teve problema de físico, cansaço. Foi direto para São Paulo, só teve um treinamento, o Vasco treinou só na sexta-feira e foi pro jogo. Tudo bem, mas trocar 8 jogadores? 8? 8 você desfigura o time inteiro. Por mais que no entendimento deles, vários desses jogadores, ou a maioria desses jogadores, também são jogadores que já foram titulares do Vasco em algumas vezes ou diversas vezes. Esse time que foi a campo contra o Corinthians não é um time horroroso. É um time que, na minha visão, foi mal treinado. Ou ele foi mal preparado. Porque você quer poupar, não tem problema. Você pode poupar, sem problema. Mas poupa tendo ideia de jogo, inclusive com as 8 trocas que você fez. Você quer poupar? Você quer traçar essa estratégia? Minha estratégia é foco na Copa Sul-Americana. E isso aqui também vai uma crítica à diretoria no sentido de... É uma estratégia? É o foco na Sul-Americana? Beleza, mas se garante dentro do campo. Se defende dentro do campo. Confia no teu trabalho. Porque tirar 8 jogadores, qualquer time do mundo, sofreria se trocasse 8 jogadores titulares para poder jogar um jogo. Ainda mais contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Para você fazer isso, você tem que ter muita confiança no seu trabalho. Você tem que ter uma equipe muito bem ajustada, muito bem organizada. E o que a gente viu hoje foi uma água. O lado direito do Vasco hoje inexistiu. O Tietê, eu não sei se o Tietê foi volante, se o Tietê foi ponta direita, se o Tietê foi meia direita. O Ryan, ele não é a camisa 9. Ele não é a camisa 9. Isso fica também de exemplo para muita gente. Bota o Verratti no banco, deixa o Ryan. O Vasco não sabe jogar sem o Verratti. O Vasco não tem ideia de jogo sem o Verratti. E o Ryan não gera a metade das oportunidades de gol que o Vasco pode fazer, que o Verratti gera. Isso não é um problema do Ryan apenas, que para mim deixou muito a desejar entrando no Melgar, na partida contra o Melgar, numa postura defensiva sem bola completamente fora da realidade. E hoje, novamente, o Ryan fez um jogo ruim. Mas ele não é a camisa 9. O Ryan é atacante. É um cara que pode jogar ao lado do centroavante. Ele não é ponta e ele nem é centroavante. Ele é atacante. Segundo atacante que joga pelo lado direito. Essa é a posição do Ryan. Compreende? Então, assim, o Vasco não tem camisa 9 e não tem ideia de jogo para jogar sem o Verratti. É uma equipe limitada. É uma equipe que não mostra evolução para jogar sem o Verratti. Porque consegue construir, chega no terço final e olha para a área para ver se tem alguém lá. E não... Salve, salve galera, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal. Se você é novo por aqui, chega, se inscreva, ativa as notificações e, é claro, deixa aquele like para fortalecer o nosso trabalho. O link do canal do Pedrosa ficará na descrição como forma de créditos. Então vamos aqui dar nossa opinião acerca desse momento que o Vasco vem vivendo, que não é nada bom. Após o empate frustrante, do Vasco da Gama pela pela Copa Sul-Americana da América, o Vasco chegou a abrir 3-1, estava com a vitória encaminhada. Todos nós sabemos que a Sul-Americana apenas o primeiro colocado avança, e com isso o Vasco estava
muito, vamos dizer assim, feliz com aquele resultado. Só que deixou a equipe adversária empatar e com isso as críticas em cima do trabalho de Fábio Carille aumentaram ainda mais. E então a diretoria, juntamente com o presidente e os demais que fazem o Vasco, decidiram priorizar a Copa Sul-Americana. E com isso, hoje o Vasco viajou para enfrentar o Corinthians e teve 8 jogadores poupados. Isso mesmo, jogadores que eram considerados titulares não foram para a partida justamente para ficarem descansando para o próximo jogo da Sul-Americana. E isso tem levado muita discussão aí nos bastidores do Vasco, porque além de ter poupado 8 jogadores, teve essa derrota aí de 3-0, isso mesmo. O Corinthians, sem nenhum esforço, esse foi o termo utilizado por Pedrosa, conseguiu vencer o Vasco da Gama pelo placar de 3-0 e poderia até ter sido mais. Então liga o sinal de alerta no time da Colina. Então a gente analisa aqui o que está acontecendo, dá a nossa opinião e Pedrosa também é muito feliz em suas colocações, porque assim como ele, eu também penso que o campeonato brasileiro nunca se deve ficar em segundo plano. O Flamengo, por exemplo, com essa nova diretoria, colocou como prioridade, até mesmo acima da Libertadores da América, o Campeonato Brasileiro. Você não pode, de maneira alguma, abrir mão de um dos principais campeonatos do mundo. O Brasileirão é, sim, um campeonato difícil de se disputar, então você não pode abrir mão em nenhum momento. Com essa derrota, o Vasco da Gama, claro, é o início da temporada para o Vasco, para todas as equipes do futebol brasileiro, só que nós sabemos que o elenco do Vasco é muito inferior a muitas equipes aí do futebol brasileiro. E com isso, partidas são consideradas finais nesse campeonato. Então, como é de pontos corridos, para que não precise conquistar mais vitórias durante a temporada, o Vasco da Gama precisa sim conquistar os pontos logo agora para que depois não se prejudique. E hoje, perdeu uma grande chance aí de pelo menos arrancar um empate, mas essa escalação do Vasco aí, sem 8 jogadores titulares, comprometeram a partida. Vocês concordam? Chega, participe e deixe a sua opinião nos comentários.